Oi, amados, tudo bom com vocês? Pega a xícara de chá que nosso bate-papo já vai começar. Hoje a gente vai falar de amor. Não desse amor que você tá pensando. Hoje a gente vai falar de como ser uma pessoa amável. Como ser uma pessoa dócil, uma pessoa gentil, uma pessoa simpática. E se nós somos discípulos de Jesus, precisamos ser uma pessoa amável, uma pessoa gentil. Não existe discípulo de Jesus sem ser uma pessoa gentil, uma pessoa amável. Não existe. Cancela isso. Ah, mas eu sou discípulo de Jesus, mas eu sou ríspida. Ah, eu sou debochado. Ah, eu sou grossa mesmo e tá tudo bem. Cancela. Não existe. Nunca, nunca. Então você não é discípulo de Jesus, sinto muito. Tá bom, gente. Não vou soltar as bombas assim, não precisa. Mas, realmente, a amabilidade é uma virtude que é declarada como fruto do Espírito, que a gente precisa ter implantado em nós. A gente precisa ser uma pessoa gentil. Porque essa é uma maneira de pregar o evangelho de uma maneira indireta. Ou seja, tem várias maneiras de pregar o evangelho, né? Tem uma maneira direta, que é quando você fala de Jesus. E tem uma maneira indireta, que é você fala de Jesus, só que sem falar de Jesus. E ser uma pessoa amável é falar de Jesus sem falar de Jesus, entendeu? É isso aí. Porque Jesus é a pessoa mais amável e dócil que existe. Então, se ele é uma pessoa amável, gentil e dócil e simpática, a gente precisa refletir essas características que vêm dele. É por isso que a amabilidade é um fruto do Espírito, que a gente precisa ter implantado em nós, precisa correr pelas nossas veias, precisa fazer parte do nosso estilo de vida. E tem um livro, gente, que ele parece maravilhoso. Eu não li ele ainda, mas eu só li a sinopse. E eu falei assim, eu preciso ter esse livro. Algum dia eu vou comprar, porque eu também acabo que tem um monte de livro aqui na prateleira que eu só li metade. Ô, gente, esse ano eu botei uma meta, viu? 10 livros completos. E eu vou cumprir. Vou cumprir. Depois eu vou gravar um vídeo de final de ano falando das metas que eu estabeleci. E uma delas tá ler 10 livros completos. Já comecei, viu? Tô no meu primeiro livro. Calma, gente, eu sei que já tá em abril, mas já é o começo, né? Tô no primeiro. Enfim, mas eu vou ler pra vocês a sinopse desse livro. Só uma parte, um trechinho, pra vocês verem. E ele fala assim, provavelmente você não tem paciência nem disposição para ser gentil o tempo todo, especialmente quando rodeado pelos contratempos cotidianos. Porém, poucas vezes paramos para refletir que o que torna o mundo ingrato muitas das vezes é a falta de amabilidade das pessoas que nele vivem. Se praticarmos essa virtude tão esquecida, teríamos o poder de tornar a vida mais feliz. Me fala aí, que quando você vai num lugar, tipo uma loja, qualquer lugar, quando você é bem tratado, dá vontade de voltar. Quando você vai comprar uma roupa e você é bem tratado, dá vontade de comprar mais. E tem vezes que você nem quer comprar, mas a pessoa é tão gentil que você só compra porque a pessoa foi tão gentil com você que você fica até sem jeito de não retribuir aquela gentileza. Então, a gente já vê o como que uma pessoa gentil transforma o ambiente. Uma pessoa gentil, ela tem o poder de mudar as circunstâncias ao redor. E a gente precisa ser uma pessoa gentil. Só que ser uma pessoa gentil muitas vezes não é fácil. Que a respeito de que no dia a dia, às vezes é um pouco difícil, a respeito dos contratempos, às vezes a gente tá apressado e não, sai da frente. Essa não é a maneira melhor de pedir para que alguém saia da sua frente. Peça licença, por favor. E acaba que a gente acaba tratando as pessoas mal, às vezes alguém me procura ajuda e a gente tá com pressa, precisa resolver outra coisa, e acaba não sendo um abrigo para aquela pessoa, não sendo casa para aquela pessoa poder vir e se sentir acolhida, e a gente acaba não praticando essa virtude da amabilidade.
E é por isso que a gente tem que aprender isso com o Senhor. Jesus, ele sendo Deus, se esvaziou dele sendo Deus. Ele se esvaziou de Deus, no sentido de ser Deus, e assumiu a forma de homem simplesmente para nos ensinar que a gente deve ser assim. Lá em Filipenses, capítulo 2, do verso 5, né? Tem os versos anteriores, mas eu quero destacar o verso 5, que diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhante de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, que estava na criação do universo, que participou da criação do universo, que criou a mim, que criou você, ele veio à Terra, se fez homem justamente para nos ensinar como que a gente deve tratar as pessoas. Então, uma das maneiras práticas de você ser uma pessoa amável é você se esvaziar de si. Se esvazia de você mesmo, porque muitas vezes a gente pode até ser uma pessoa simpática, mas outra não pode retribuir isso. A pessoa pode ser grosseira. E é muito difícil ser uma pessoa simpática, amável e dócil com outra pessoa que é grosseira. Só que quando a amabilidade já está implantada em nós, até com os grosseiros, a gente reconhece que a gente precisa ser gentil com eles. Jesus, ele fez tudo isso, ele se esvaziou e ele foi gentil. A gente vê diversas vezes algumas pessoas insultando e ele respondendo com sabedoria e com doçura. As únicas vezes que eu vi o Senhor se estressar foi com os fariseus, mas os fariseus, gente, não tem como. Não tem como se estressar com eles, porque eles eram inamáveis. Nem sei se existe essa palavra, mas eles eram amáveis sim. Não, gente, eles não eram amáveis, mas a gente tinha que amar. Porque existe até os fariseus de hoje em dia, né? E a gente também tem que amar, porque é mandamento do Senhor. Gente, eu tô falando aqui agora de ser uma pessoa amável e tô caçando brincadeirinha. É brincadeira, tá, gente? A gente sim precisa ter esse DNA de Jesus correndo em nós. E a gente precisa impactar os ambientes sendo uma pessoa dócil. Então, comece a praticar isso no seu dia a dia, meu irmão. E isso é pra mim também, tá? A gente precisa começar a praticar isso no nosso dia a dia. Poxa, se você tá no trabalho, dá uma boa tarde, elogie alguém, um elogio sincero. Não seja grossa quando alguém te perguntar algo que pareça óbvio. Responde com doçura, isso é uma virtude. Uma pessoa que é cheia do Senhor, que é cheia do Espírito Santo, ela é uma pessoa gentil, uma pessoa dócil. Ela não destila orgulho, porque quando você é uma pessoa ríspida, você é uma pessoa orgulhosa, provavelmente, porque a maioria das pessoas ríspidas é uma pessoa orgulhosa. E a maioria das pessoas amáveis é uma pessoa humilde. Um vídeo anterior que eu postei, eu falei justamente a respeito de humildade. E a humildade é outra virtude que é do Senhor. Então, se a gente quer se parecer com Jesus, a gente quer ser cópia dele, que a gente quer transformar o ambiente, falar dele, a gente precisa ser pessoas gentis. E que isso possa estar estabelecido em nós, que a gente possa viver de uma maneira que os outros olhem pra gente e falem assim: uau, essa pessoa é tão gentil que nem acreditei que existe ainda pessoa assim. E a gente possa suavemente dizer: sentiu o cheirinho do perfume, né? Deixa eu te avisar, é Jesus. E aí você vai estar pregando, você vai estar falando do Senhor de maneira indireta, você vai estar anunciando a sua palavra de maneira indireta, meu irmão. A gente precisa ser pessoas gentis, pessoas amáveis. Até mesmo com as pessoas difíceis, que as mais difíceis é o tempo todo. Isso não tem que ser alguns momentos do nosso dia, não. Ou somente com as pessoas que a gente quer. Isso tem que ser um estilo de vida, uma coisa constante. E esse é o nosso maior desafio. Mas nada é impossível para o Senhor.
E é por isso que ele nos deixou o nosso belo e maravilhoso amigo, que nos ajuda a desenvolver essas virtudes, que é o doce Espírito Santo. Eu espero que esse vídeo tenha te edificado e te incomodado para que, a partir de hoje, se você é uma pessoa ríspida, uma pessoa chata, uma pessoa orgulhosa, talvez você nem seja uma pessoa ríspida, chata e orgulhosa, mas você não pratique totalmente uma habilidade toda hora. Só alguns momentos do seu dia, ou com algumas pessoas específicas, que ele te incomode esse vídeo, justamente a você ser amável o tempo todo. E ser gentil também, o tempo todo. Gente, não é fácil. Mas, se queremos ser cópias de Jesus neste mundo, a gente precisa fazer e andar como ele andou. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tome chá, viu? Vou terminar meu chá aqui. E tchau, tchau.